justamente na hora da reunião, o ar-condicionado quebrou, mas o espírito de vocês não se abateu, né? E o espírito está mais quente ainda, não é isso? Aleluia! E esta mesa aqui nós descemos, mas amanhã na reunião nós vamos ter que subir de novo para os irmãos poderem usar esse espaço aqui, né? Depois nós descemos de novo, tá? Não tem problema. Importante é que nós estamos, irmão, do ministério da Nova Aliança, o ministério do Espírito. Aleluia! Senhor Jesus. 2 Coríntios. Alô. Segunda Coríntios, capítulo 3. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Irmãos, graças a Deus que nós estamos num tema geral a respeito do ministério da nova aliança. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu início a esse ministério para fazer a vontade de Deus, né? E nós então, como igreja, nós estamos dando continuidade a esse ministério para que a vontade de Deus seja feita nos nossos dias, até que Ele volte, até que se manifeste o reino de Deus aqui na terra. Portanto, nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui sem saber qual é o nosso papel. O nosso papel como igreja é executar o ministério da nova aliança. Mas esse ministério da nova aliança não é executado pela nossa capacidade, não é executado pelo artifício humano, pela sabedoria humana, mas esse ministério é ministério do Espírito. Por isso que desde a primeira carta de Paulo aos Coríntios, na 1 Coríntios capítulo 2, ele já deixava claro que quando ele esteve no meio dos coríntios, capítulo 2, versículo 1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, nós estamos envolvidos nesse ministério, e esse ministério não é um ministério que é levado a cabo pela sabedoria humana, porque na sabedoria humana o mundo não conheceu a Deus. Isso está no capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus a salvar os que creem
pela loucura da pregação. A sabedoria humana, por excelência que seja, não consegue levar o homem a conhecer os mistérios de Deus, porque a sabedoria humana não leva o homem a conhecer a Deus. Deus que é o autor de toda a criação. Deus é quem criou todo esse universo. Deus é quem criou o homem, e o homem não entende o homem, porque o homem não entende Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, irmãos, não estamos envolvidos em um ministério que é regido pela sabedoria humana. Portanto, não queira você, na igreja, querer usar sua capacidade para levar a cabo a obra de Deus. Nós estamos envolvidos em um ministério que é o ministério do Espírito. Capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. É isso? Mas falamos a sabedoria de Deus, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aleluia! A sabedoria de Deus fez com que Deus, Ele fizesse um plano para salvar o homem, e Deus, no seu plano maravilhoso, baseado em sua sabedoria infinita, Deus planejou levar o homem até a sua glória. Esse final de semana nós vamos falar sobre isso. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O Senhor da glória veio nos levar para a glória, e o homem matou o Senhor da glória. E graças ao Senhor, irmãos, nós hoje conseguimos entender pelo Espírito o plano de Deus. Em versículo 9: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, você nunca vai entender totalmente o plano de Deus, o plano da salvação de Deus para você. Somente um dia, lá na eternidade, você vai entender: olha, eu não tinha a mínima ideia de quão grandiosa é a salvação de Deus para o homem. Deus projetou um plano tão maravilhoso para você e eu, coisas que nós nunca havíamos imaginado, e eu acredito nem agora conseguimos imaginar, mas Deus tem nos dado, tem nos revelado pelo Espírito. Versículo 10, vamos ler junto o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então esta noite eu vou tentar expor alguma coisa, e que o Espírito possa revelar a você um pouco da profundidade do plano de Deus, plano da salvação de Deus, um pouco disso que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para nós, né? Portanto, irmãos, esse ministério tem que ser ministério do Espírito, porque do contrário nós não conseguimos entender nada, tá? É o Espírito que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo
14, no versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então eu espero, irmãos, que nós sejamos esses que essa noite, tenhamos um pouco mais da revelação por meio do Espírito sobre o plano de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Irmãos, só tem uma maneira de nós agradarmos ao Senhor aqui na terra, de vivermos de acordo com a sua vontade, para entender o seu projeto e fazer o seu plano funcionar, conosco, é nos unindo ao Senhor em um só Espírito com Ele. Então a nossa vida aqui na terra não faz sentido se nós não vivemos unidos com o Senhor em um só Espírito. Vou falar só isso. Um dia, quem sabe, o Espírito revela mais. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão tornou-se, alguns traduzem assim, o último Adão tornou-se um espírito que dá vida. Então, irmãos, Jesus, ele é o primeiro homem. E como o primeiro homem, Adão como o primeiro homem, ele foi aquele que Deus criou com um sopro. Mas Cristo foi o último Adão. Quer dizer, depois de Cristo não haverá mais Adão, porque Cristo seria o último Adão. E esse último Adão, ele morreu por nós, realizou a redenção pelo homem pecador. Todos nós caímos, e sem derramamento de sangue, nós não teríamos a solução para os nossos pecados, não teríamos perdão para os nossos pecados. Mas se nós derramarmos o nosso sangue, também estaríamos acabados para Deus. Mas graças a Deus, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e veio aqui na terra para se tornar um homem como nós. Ele também veio se tornar, ele se fez carne como qualquer de nós. Mas graças a Deus, nele não houve pecado, porque durante todo o tempo em que ele viveu aqui na terra, ele viveu debaixo do comando do Pai. Ele não fez a sua própria vontade, não buscou a sua própria glória, não falou uma palavra que seja sua própria, ele fez a vontade do Pai totalmente. E ele morreu para realizar a nossa redenção. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelo nosso pecado, ele morreu pelo velho Adão que pecou, ele morreu pelo velho homem, ele morreu pela velha criação, ele morreu pelo nosso ego, ele morreu para também derrotar Satanás, ele morreu para crucificar a carne e, no fim, nos libertar dessas coisas negativas por meio da sua morte redentora.
E aleluia, nós somos libertos quando nós cremos em Jesus. Fomos libertos de todas essas coisas negativas e hoje nós podemos viver para Deus. Então quando ele morreu, Deus o ressuscitou. Por que Deus o ressuscitou? Porque Deus aprovou toda a vida humana de Jesus. E ao aprovar o Senhor Jesus, ele recebeu o homem Jesus para dentro do Pai, para dentro dele mesmo. E ao recebê-lo, ele disse em Atos capítulo 13, versículo 33, ou Salmo 2, Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Então, esse Jesus que veio ser carne por nossa causa, ele venceu, Deus o ressuscitou, ele foi aprovado por Deus e ele foi recebido para dentro de Deus. Vocês não estão contentes com isso? Esse Jesus levou o homem para ser acolhido por Deus. Jamais um homem foi recebido para dentro de Deus. E quando Jesus morreu e ressuscitou, e Deus lhe disse, Tu és o meu filho hoje, e eu hoje te gerei. Jesus Cristo foi gerado o filho primogênito de Deus, o primeiro filho de Deus, como homem. Como homem. Vocês entenderam? Então, esse é o ministério do Espírito. O ministério da nova aliança começa quando Jesus Cristo se torna esse Espírito que dá vida. A partir disso, irmãos, Deus então consegue operar em nós para levar-nos até a sua glória. Esse é o ministério do Espírito. Amém? Aí então que nós entramos em 2 Coríntios 3, o ministério em que nós estamos envolvidos não é ministério da nossa própria suficiência humana. O ministério em que nós estamos envolvidos, irmãos, é o ministério desse Espírito. Amém. Nosso Senhor Jesus se tornou Espírito. Amém. E Ele já está à destra do Pai. Amém. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Deus deseja encabeçar em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. E Deus, para fazer isso, Ele primeiramente ressuscitou a Jesus dentre os mortos com seu poder supremo. E com esse poder, Ele também não só ressuscitou a Jesus, mas o elevou até a sua destra. E Deus o colocou à direita de Deus acima, nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder, domínio e de todo nome que se possa referir no século presente e também no vindouro. Então, nosso Senhor Jesus Cristo hoje, Ele se tornou o Espírito que dá vida, mas Ele mesmo, objetivamente, Ele está sentado à direita de Deus. Então, tudo que Deus tem é dele. E todo o poder de Deus, Ele pode nos conceder para hoje nós executarmos esse ministério do Espírito. Portanto, irmãos, não pense você que esse ministério pode ser executado por você e eu com a nossa força. A nossa força nada é. Graças a Deus, nós temos um que está à direita de Deus, temos um homem que foi aceito para dentro de Deus, e esse homem está à direita de Deus, esse homem tem tudo que Deus tem, e ele hoje advoga por nós. Ele é o nosso Paracletos, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que luta por nós, pelo homem. Amém?
Por isso, irmãos, nós temos o ministério do Espírito. Por isso que em 2 Coríntios 3, né, versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O Antigo Testamento, liderado por Moisés, Deus escolheu o profeta Moisés, e Deus já transmitiu essa glória por Moisés. No Antigo Testamento, quando Deus conversava com Moisés, falava com Moisés, porque Moisés havia construído uma tenda do testemunho, ou uma tenda da congregação, ou uma tenda de reunião com Deus. É o ponto de encontro dele com Deus. E naquele lugar, Moisés falava face a face com Deus. E quando Moisés falava com Deus, essa aproximação a Deus, e o nosso Deus é o Deus da glória, não é? Essa aproximação com Deus e falar com Deus, Moisés, sem perceber, a glória de Deus, o quê? Era estampada no seu rosto. Então, quando Moisés saía desse encontro com Deus, para falar com o povo, o seu rosto brilhava, resplandecia da glória de Deus. E essa glória de Deus dava autoridade para Moisés falar com o povo e autorizava Moisés a falar por Deus, porque a glória de Deus estava no seu rosto. Então, esse ministério do Antigo Testamento já era um ministério cheio de glória. Todavia, essa glória de Moisés, do rosto de Moisés, desvanecia, passava com o tempo. Então ele, depois de falar um certo tempo, a glória do seu rosto desvanecia, ele tinha que correr de novo lá na tenda para ter contato com Deus, para receber novamente a glória de Deus, para estar resplandecendo no seu rosto. Esse é o ministério do Antigo Testamento. Mas, irmãos, o ministério do Novo Testamento, o ministério da Nova Aliança, essa glória não desvanece mais. Não é apenas um contato exterior com Deus. Agora, irmãos, nosso contato com Deus é interior. Hoje, a tenda da congregação, o nosso ponto de encontro com Deus está no nosso espírito, que é o Santo dos Santos. E quando você entrar no Santo dos Santos e permanecer um tempo com o Senhor, o seu rosto também vai estar brilhando. Só que desta vez essa glória não desvanece. Por isso, irmãos, eu encorajo vocês a viverem menos na carne, a viverem mais no Espírito. Procurem, irmãos, viver mais no Santo dos Santos. Procurem entrar no Santo dos Santos. Em lugar de discutir com as pessoas, com a sua mente, com a sua alma, não é isso? Com a sua emoção, vamos aprender a viver mais no Espírito. Sempre voltar no nosso ponto de encontro com Deus. E nesse lugar, Deus pode infundir a sua glória a você. E essa glória do Novo Testamento, da Nova Aliança, é permanente. Não desvanece nunca mais. Por isso que no versículo 18, capítulo 3, versículo 18, Paulo fala, versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho
a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isto é, de um nível de glória para outro nível de glória. Já que a glória não desvanece, então nós vamos progredindo de um nível de glória para outro nível de glória, para outro nível de glória. Então, até que o Senhor venha, nós seremos introduzidos na glória do Senhor. E eu tenho essa esperança. Amém? Ó Senhor Jesus. Bom, então eu vou entrar em João 14. O Evangelho de João, capítulo 14. O Evangelho de João é um dos pontos mais altos de toda a Bíblia. E os versículos e os capítulos 14, 15, 16 e 17 compõem o ponto mais alto de toda a revelação da Bíblia. De toda a revelação da Bíblia. Deus usou os primeiros apóstolos, os 12 apóstolos, liderados por Pedro, iniciou a pregação do Evangelho com ousadia, não foi? E Deus confirmava essa pregação com milagres, com sinais, não é? Tanto é que foi o ponto principal, um ponto-chave onde provocou todo o tumulto entre os judeus, foi quando Pedro e João curaram aquele paralítico na entrada do templo. Aquele paralítico era um paralítico, um coxo de nascença. Nunca andou na vida. E de repente Pedro o tomou pela mão direita, o levantou e ele de um só salto se pôs em pé. Os seus artelhos se firmaram, os seus músculos se firmaram, irmãos. Isso é um milagre, não existe isso. Quem é da área médica, da área biológica, sabe que é impossível alguém que nunca andou na vida e de um salto se firmar. Precisa fazer fisioterapia, precisa fazer uma série de coisas, não é isso? Para se firmar, mas Deus fez um milagre. É ou não é? E muitos então creram no Senhor Jesus e depois disso era para fazer a transferência da lei de Moisés para Cristo, para quando Cristo viesse, a lei já serviu de aio, a lei deveria entregar o povo para a fé em Cristo, mas os judeus tiveram dificuldade em aceitar essa transferência. A transferência de Moisés para Jesus estava já prevista na Bíblia. Hoje de manhã eu li para os irmãos que em Deuteronômio 18 já estava previsto na lei que Deus iria suscitar um profeta semelhante a Moisés, e a esse profeta o povo teria de ouvir. Isto é, haveria uma transferência de Moisés para Jesus. Mas quando veio Jesus, por causa da tradição dos homens, os judeus não conseguiram fazer essa transferência e eles, de certa forma, perseguiram a igreja em Jerusalém. E Deus não parou por aí. Ele levantou Saulo e, através de aperfeiçoar Paulo, 1 ano na vida da igreja de Antioquia, ele enviou, o Espírito Santo enviou Barnabé e a Saulo para a obra, e mais adiante o Espírito confirmou, não é isso, o ministério de Paulo depois do ministério dos 12 apóstolos. Deu a sequência no ministério da Nova Aliança. Irmãos, o ministério de Paulo é um ministério muito elevado. Se você realmente tivesse o espírito de revelação,
você vai ver que Paulo realmente recebera a revelação diretamente de Deus. Se não fosse pelo ministério de Paulo, nós não teríamos conhecido tantos mistérios da vontade de Deus. Não teríamos conhecido o mistério de Deus, não teríamos conhecido o mistério de Cristo, não teríamos conhecido o mistério da igreja e todas as profundezas das revelações o Senhor deu para o apóstolo Paulo, né? Então, graças a Deus pelo ministério de Paulo. Só que, irmãos, Paulo morreu no ano 67. Mas Deus não terminou com o seu ministério da nova aliança. Deus então levou João para lá, para Éfeso, e provavelmente no ano 69, e deu continuidade, ajudando aquelas pessoas que foram ajudadas pela revelação, né, das palavras de Paulo, para levar todos eles para um estágio do Espírito e da vida. Eles então amadureceram ali, sob o ministério de João, e no fim, perto de ano 90, João foi exilado para a ilha de Pátimo, e ali teve a revelação do livro de Apocalipse, e ele continuou cuidando das igrejas depois disso, na igreja em Éfeso, na região da Ásia Menor, até a sua morte, né, por velhice. Ele não foi martirizado, mas o ministério de João continua até os dias de hoje. Nós estamos no ministério de João. Irmãos, o ministério de Paulo já foi um ministério extremamente elevado, com palavras de revelação extremamente elevadas, é ou não é? Mas o ministério de João conseguiu ser ainda mais elevado. Por quê? Onde está esse ponto mais elevado? É justamente o que está revelado, irmãos, em João, capítulos 14, 15, 16 e 17. Vocês estão claros? Vocês têm ideia do que significa isso? Então, irmãos, João 14. Antes de entrar em João 14, eu queria dizer para vocês o seguinte: em que contexto Jesus revelou esse ponto mais elevado da revelação da Bíblia? Em que ambiente? Porque em João 13, Jesus, ele estava se despedindo dos seus discípulos. Vocês se lembram disso ou não? Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e os seus discípulos sabiam que seria a última vez que ele faria a ceia da Páscoa juntamente com Jesus, porque Jesus já estava predizendo que ele iria ser morto, não é? E iria ressuscitar ao terceiro dia. E assim os discípulos estavam tristes. E Jesus então mandou 2 dos seus discípulos procurar um lugar para fazer a última ceia. Vocês se lembram dessa história? E eles foram numa casa e perguntaram ao dono da casa onde está o lugar que o nosso Senhor, mestre, né, vai ceiar a última Páscoa, a Páscoa, e esse Senhor vai mostrar um lugar, um cenáculo mobiliado, uma sala mobiliada. E assim o Senhor Jesus ceiou com os seus 12 apóstolos no capítulo 13 de João. Vocês estão entendendo? No meio da ceia, Jesus então revelou uma coisa. Jesus disse aos seus discípulos: um de vocês irá me trair. Aí eles ficaram preocupados. Sou eu? Sou eu? Quem é? Quem não é? Aí Pedro então, sabendo que João era muito próximo de Jesus e que reclinara sua cabeça sobre o peito de Jesus, e Pedro então perguntou para João: João, pergunta para ele quem é. Aí João perguntou para Jesus, Jesus disse o seguinte: aquele a quem eu der o bocado, esse me trairá. Então Jesus tomou um pão, molhou o pão e entregou para Judas. Isso tudo foi meio que em secreto, os outros discípulos não estavam sabendo.
e entregou para Judas. E sabe o que ele disse para Judas? Vocês se lembram ou não? Ele disse-lhe: vai fazer o que você tem que fazer, o que você está para fazer, certo? Então Judas, depois de recebida essa palavra, e saiu, porque ele havia combinado, com o sacerdote, o sumo sacerdote, a liderança, para trazer soldados e prender Jesus. Então Judas Iscariotes saiu depois da ceia, e nesse momento, Jesus estava com os 11 de confiança. Jesus estava com os 11 de sua intimidade. E foi nesse momento que Jesus resolveu abrir o coração para falar da parte mais elevada da revelação da Bíblia. Vocês estão me entendendo? Então, eu espero que este ambiente dessa conferência esta noite seja esse ambiente da intimidade, que o Senhor possa falar com as pessoas mais íntimas, pessoas que realmente estão interessadas no Senhor, não é isso? E que o traidor tenha saído, e que entre nós aqui só ficaram os que realmente amam o Senhor Jesus. E aí, esses vão receber a palavra e a revelação da palavra, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Olha só, ainda no capítulo 13, tá? Ainda tem no capítulo 13, eu vou confirmar aquilo que eu falei para vocês. Capítulo 13, versículo 26. Respondeu Jesus: e aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Quer dizer, os outros discípulos estavam voando, não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, né? Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Antes de entrar no capítulo 14, presta bem atenção. Jesus falou ainda umas palavras importantes, eu vou ler para vocês, tá? Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Amém? Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Satanás havia pensado que, matando o Senhor da glória, matando o Senhor Jesus, Senhor da vida, ele estaria acabando com o plano de Deus. Então ele entrou em Judas Iscariotes para tramar a armadilha para crucificar Jesus, para matar Jesus. Então, quando Judas saiu, isto quer dizer o quê? Já está tudo, a decisão já estava tomada, e isso irá acontecer. Então, o que para Satanás era uma derrota de Jesus, na verdade, era para glorificar Jesus, era para glorificar Deus, tá? Então, versículo 32, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á
imediatamente. Irmãos, talvez eu falando aqui, 99% aqui não entendeu o que eu falei, o que eu li aqui, tá? Mas se Deus foi glorificado nele, sabe quando é que o Filho glorifica o Pai? É quando o Filho faz a vontade do Pai. Quando o Filho consuma a obra que o Pai manda consumar. Se vocês estão, não, ó Senhor Jesus, deixa eu ver se... Dá uma olhada no capítulo 17 de João, tá? É só para explicar esse ponto. Versículo 4. O filho disse o seguinte para o pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferistes para fazer. Que é glorificar o Pai, que era Jesus glorificar o Pai, era Jesus consumar a obra que o Pai lhe confiou para fazer. Então a crucificação era a obra que o Pai lhe confiou para fazer. E quando Judas saiu para trazer soldados para prender Jesus, irmãos, isso é o início de Deus conseguir que Jesus fizesse o que estava para fazer. Vocês estão me entendendo? Então, hoje é a mesma coisa. Como você pode glorificar o Pai? Como você pode glorificar Deus? Fazendo o que Deus te deu para fazer. Se você fizer conforme a vontade de Deus, ou melhor, se você fizer conforme a palavra profética, você estará glorificando a Deus. E quando Jesus, nesse momento crucial, concordou com Deus Pai que ele iria para a morte, ele iria glorificar o Pai, consumando essa obra, então o Pai estaria pronto para glorificá-lo. Mas nem todos entenderam aqui, tá? Nem todos entenderam, mas tem problema, depois eu vou explicar. Então eu vou voltar, vou ler de novo aqui, ó. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Esse processo de Jesus ir para a morte e ir para a crucificação, espontaneamente estaria glorificando ao Pai. Vocês estão entendendo? E esse processo de Jesus fazer o que o Pai quer, glorificando o Pai, também é o mesmo processo para Deus glorificar Jesus. Entenderam ou não? Entenderam? É difícil, mas espero que o Senhor revele vocês. E ainda glorificá-lo imediatamente. Tá? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Onde Jesus estava indo? Para onde Jesus estava indo? É morrer. Jesus estava indo para a cruz e morrer. Então, nesse processo de Jesus ir e morrer, os discípulos não podiam acompanhar, não é? Mais tarde eles iriam morrer também, mas não agora, certo? Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Olha só, irmãos, olha só. Antes dele revelar 14, 15, 16, 17, ele falou essa palavra. Como essa palavra é importante. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros.
eu vou morrer, eu vou passar por um processo que vai beneficiar demais vocês. Só que eu vou lembrar vocês, tudo isso que eu faço é para vocês amarem uns aos outros. Irmãos, o objetivo final é Deus nos levar para o seu amor. E nós praticarmos esse amor na igreja, praticarmos esse amor de amar uns aos outros. Esse é o ponto mais elevado da revelação. Eu não sei como explicar isso. Se existe ainda alguma inimizade entre nós, se existe alguma rivalidade entre nós, se existe ainda alguns ciúmes entre nós, alguma contenda entre nós, alguma discórdia, irmãos, está na hora da gente largar tudo isso, deixar de lado e vamos ouvir esse mandamento do Senhor. Novo mandamento, é isso, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês têm que amar uns aos outros do jeito que eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não adianta falar muito em doutrina, não adianta falar muito em sucesso na obra, mas se não amar uns aos outros, irmãos, tudo isso é vão. É ou não é? Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Quer dizer, mais tarde você vai morrer também, mas agora não. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Irmãos, o homem não conhece ele mesmo. Nós não nos conhecemos. Nós achamos que nós somos muito capazes de amar o Senhor, de seguir o Senhor, fazer o que Ele quer. Irmãos, nós não temos sequer essa capacidade. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios 3, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, como se partisse de nós, né? Nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa, porque a nossa suficiência vem de Deus. Esse é o ministério da nova aliança. Pronto, agora vocês estão prontos para entrar no 14? João 14? João 14. Esse ambiente está preparado? Os discípulos que amavam Jesus eram 11, certo? Estavam todos tristes. Aí Jesus no versículo 1 disse o quê? Não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, creiam em Deus e creiam também em mim. Eu vou, é para o vosso benefício, e um benefício e tanto, um grande benefício. Na verdade, é o ponto mais alto do meu plano, da minha salvação para vocês, né? Então vou ler: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Em inglês, essa tradução para moradas, em inglês está traduzido para mansões. Na casa de meu Pai há muitas mansões. Daí veio aquela ideia na cabeça de muitos cristãos de que Jesus foi preparar lugar, Jesus foi preparar mansões para os filhos de Deus. É uma mansão celestial. Quer dizer, então Jesus até agora não voltou, porque deve estar dando muito trabalho para ele construir, ele está caprichando as mansões celestiais, né? Então
e você quer, né? Você quer uma mansão de torneira de ouro, de ruas de ouro, né? Jesus está caprichando para você. Irmãos, não é isso não. Isso é um entendimento muito superficial, não é verdade? Então vamos ler para a gente entender aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse voo, o que é voo? A ida do Senhor é a sua morte e a ressurreição. Quando Jesus disse eu vou, na verdade é a sua ida pela cruz, e ele esperava que Deus Pai o ressuscitasse dentre os mortos, né? Então versículo 3, e quando eu for, esse for é o que? É crucificação. Quando eu for, quando eu morrer e vos preparar lugar, voltarei. Para muitos cristãos interpretam esse voltar, é voltar na segunda vinda de Cristo, lá no futuro. Não, Cristo já voltou aqui. Esse voltar, eu vou mostrar para vocês que já voltou. Eu vou e voltarei para vós outros, é isso, né? E vos voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou morrer, mas eu vou morrer, mas eu vou voltar, porque a minha morte, Deus não vai me deixar na morte, Deus vai me ressuscitar, e eu vou voltar em outra forma, com o objetivo de eu morrer e voltar, é para que vocês estejam onde eu estou. E onde Jesus estava? Onde Jesus estava? Para que onde eu estou estejais vós também, né? Versículo 10, vou ler do versículo 10, depois a gente volta. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então o objetivo de Jesus morrer e voltar era para levar os discípulos para esse lugar. Que lugar é esse? Para que onde ele estava, pudesse os discípulos estarem também. Porque enquanto ele ainda estava em carne, não era possível ele levar os discípulos para onde ele estava. Onde ele estava? Ele estava no Pai. Mas depois da sua morte e ressurreição, agora é possível Jesus nos levar para onde Ele está. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Eu vou para o versículo 16. Versículo 16 de João 14, né? João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, tá? Então Jesus disse que ele iria morrer, mas ele irá rogar ao Pai, para que o Pai mandasse um outro Consolador. Esse termo Consolador, em grego, é Parakletos. Parakletos. Parakletos também pode ser traduzido como advogado. Pode ser traduzido como alguém que fala por nós, alguém que luta pelos nossos interesses. Nosso Senhor Jesus, ele iria
pela morte, mas ele rogaria ao Pai que nos mandasse um outro Consolador, um outro Paracletos, e esse outro Paracletos fala por nós, luta pelos nossos interesses, tá? E esse outro Consolador, quem é? Versículo 11, quem é? Ainda não terminei. Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ora, Jesus em carne não podia estar para sempre com os discípulos, certo? Mas Jesus teria então de morrer. E ao morrer, Deus então enviará outro Consolador. Esse outro Consolador teria condições de estar para sempre com os discípulos. E quem então é esse outro Consolador? Quem é esse outro Paracletos? Versículo 17. Ele é o Espírito da verdade, ou o Espírito da realidade, né? E que o mundo não pode receber, porque o mundo não o conhece, não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Vós o conheceis. Aqui não diz vós o conhecereis. Aqui diz vós o conheceis. Quem é esse que os discípulos conheciam? Era Jesus. Então esse outro Consolador era o próprio Senhor Jesus. Só que Jesus voltaria em outra forma. Jesus voltaria em forma do Espírito da verdade. Jesus voltaria como o último Adão que se tornou o Espírito que dá vida. Vocês estão entendendo? Então, porque Ele habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus em carne habitava com eles. Mas quando Ele morrer, ressuscitar e voltar em forma do Espírito da verdade, Ele estará neles. Aqui diz, e estará em vós. Ele habita hoje convosco, mas estará em vós. Está ou não está claro isso? Então o nosso Senhor Jesus, Ele não ficou somente à destra do Pai, Ele se tornou esse outro Consolador, o Espírito da verdade, e Ele veio enviado pelo Pai em outra forma. Essa forma é o Espírito da realidade, é o Espírito que dá vida, que hoje, irmãos, habita em nós. Ele hoje habita em nós. Vocês estão claros agora? Tem clareza sobre isso? Então, irmãos, e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, tá? Então, essa é a volta do Senhor, não é na sua segunda vinda. Jesus já voltou em forma do Espírito. Alguns ainda, a cabeça fica confusa. Então não tem o Espírito Santo? Jesus se tornou o Espírito da verdade e que não é o Espírito Santo? Como é essa questão? Irmãos, é que o Espírito Santo já havia desde o começo, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, irmãos, com todo o processo pelo qual Jesus passou, ganhou, irmãos, a encarnação, ganhou o viver humano, ganhou a crucificação de Jesus, ganhou a glorificação de Jesus, né? Então hoje no Espírito Santo está também o Espírito da verdade. Está o Espírito que é outro Consolador, está muito mais rico, consegue te ajudar em todas as circunstâncias. Vocês estão entendendo? Então vamos voltar lá para João 14, onde eu parei, né? Versículo, eu vou voltar lá, né? Voltar lá, versículo 4 ainda, tá? Vamos lá para o versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Irmãos, Tomé, coitado, não estava entendendo nada, como nós, muitos de nós aqui, não estamos entendendo nada. Tomé, mas onde você vai? A gente não sabe onde você vai, como é que a gente vai saber qual é o caminho? Aí Jesus disse o quê? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai para a mansão celestial senão por mim. Não. Que lugar é esse que Jesus queria nos levar? Não é mansão celestial. Jesus quer nos levar para o Pai. Esta noite que o Senhor revele a você: ninguém vem ao Pai. Quer dizer, Jesus já estava no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Irmãos, o objetivo de todo o plano de Deus não é nos fazer cristãos religiosos, não é fazer de nós cristãos fiéis que pregam o Evangelho. O objetivo do plano da salvação de Deus, irmãos, é Deus quer, através de Jesus, da obra de Jesus, nos levar para dentro do Pai. É ou não é? Deus quer receber o homem para dentro dele. Deus quer, no seu plano maravilhoso, Ele preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Que significa isso? Ele quer nos receber na sua glória. E a glória, irmãos, é Ele mesmo. Ele planejou tudo isso para nos receber nele. Irmãos, quando eu penso até aqui, irmãos, eu me sinto tão desmerecedor. Quem somos nós para merecer esse plano tão maravilhoso? Quem somos nós? Deus, Ele é glorioso, grandioso, único Deus santo, distinto dos demais, separado de tudo que é comum, não é isso? Ele habita no terceiro céu, ali ninguém se aproxima dele, e as miríades e miríades de anjos que servem a esse Deus, nem todos conseguem se aproximar de Deus, chegar tão perto de Deus. Somente os que servem mais de perto, que são os querubins, os serafins, podem estar pouco mais perto de Deus, assim como o arcanjo, né, que Deus havia escolhido em Ezequiel 28, ele era um dos querubins ungidos, e ele podia estar mais perto de Deus. Mas nem todos os anjos têm esse privilégio de chegar perto de Deus. Nem sequer chegar perto de Deus. E Deus, Ele planejou, irmãos, para o homem uma coisa maravilhosa. No final do seu trabalho, Ele quer nos acolher para dentro dEle. Não é para perto dEle, é para dentro dEle. Irmãos, eu não me sinto merecedor. E o homem, desde que foi criado, foi rebelde contra Deus. Um pecador. Durante todo um dia, irmãos, quantas vezes nós somos rebeldes contra Deus? Quantas vezes nós não vivemos do Espírito? Quantas vezes nós vivemos por nós mesmos? Irmãos, para os anjos que erraram, não tiveram a segunda oportunidade de arrependimento. Mas para nós homens, irmãos, todos os dias nós temos a oportunidade de nos arrepender. É ou não é verdade? Porque Deus deseja trabalhar em nós até nos levar para Ele mesmo. Tá? Vamos continuar. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, outro com conceito natural.
assim como Tomé, agora é Filipe. Irmãos, isso apenas mostra o quanto nós não conseguimos entender os mistérios espirituais, os mistérios de Deus. Porque nós nascemos já nesse mente quadrada, nós vivemos nesse mente materialista, nós olhamos as coisas da maneira materialista, é ou não é? Nós vivemos pelo que vemos, nós não entendemos das coisas que nós não vemos, das coisas da área da fé, da esfera de Deus, da esfera celestial, nós não entendemos nada, porque nós nascemos, crescemos e vivemos pelo que vemos, não é verdade? Nós somos extremamente materialistas, mas graças a Deus, um dia chegou até nós a loucura da pregação. Alguém pregou o evangelho para nós, e nós nessa loucura cremos em Jesus, e as coisas começaram a mudar. Agora as coisas que nós experimentamos não se explicam mais pelas coisas materiais. Os milagres estão acontecendo, os sinais estão acontecendo, são coisas que não explicamos mais pelas coisas materiais. Nós começamos a ver que existe um outro mundo. Esse mundo é da esfera espiritual, a esfera da fé. E pela fé, irmãos, nós conseguimos ter acesso à substância de Deus. Pela fé nós conseguimos ver as coisas lá do alto, as coisas lá de Deus. Por isso que o Paulo fala em Coríntios, nós não devemos viver pelo que vemos, porque as coisas que vemos, as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Paulo também fala em Colossenses capítulo 3, não é isso? Não atentando nós nas coisas daqui da terra, porque nós já morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, não é mesmo? Não nas que são aqui da terra, porque já morrestes, nós já morremos para essas coisas da terra. Quer dizer, irmãos, nós hoje vivemos pela fé, vivemos pelo Espírito. Esse ministério da nova aliança é um ministério do Espírito. Se nós, irmãos, continuarmos a viver no Espírito, nós vamos chegar lá, onde todo isso, esse plano que Deus traçou para nós, irmão, nós vamos chegar lá, tá? Então vamos lá. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui não diz assim, o Pai que permanece em mim fala as suas palavras, não. As palavras do Senhor fazem as obras do Senhor. Então, irmãos, creia nos seus profetas e prosperareis, porque são as palavras que Deus fala por meio dos seus profetas é que fazem a obra de Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Tantas obras eu fiz no meio de vocês que eu não teria capacidade como homem fazer, mas Deus fez. Então isso prova que essa obra é de Deus e que o Pai está em mim e faz as suas obras. Então crê pelo menos por causa dessas obras, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Muitas vezes eu não entendi esse versículo, mas irmãos, agora começo a entender. Jesus, ele foi um homem que foi aceito por Deus. Ó Senhor, isso é tremendo. Eu falo assim tão facilmente, mas irmãos, só pelo fato
de Jesus como homem, depois da sua morte e ressurreição, e Deus dizer assim em Salmo capítulo 2: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Irmãos, Deus está acolhendo o homem Jesus para dentro de sua deidade, para dentro de Deus. O homem Jesus foi acolhido para dentro de Deus. Irmãos, isso é tremendo, isso é tremendo. E por que nós faremos obras maiores que Jesus fez? Por que nós faremos obras maiores? Porque hoje, irmãos, Jesus como homem foi aceito por Deus, está em Deus e fala por nós. Não sei se vocês entenderam. Nós temos alguém lá que roga por nós. Tem alguém lá que faz as coisas, né, intercede ao Pai por nós. Nós temos um homem na glória. Então agora ele vai junto do Pai. Isso vai facilitar para nós homens, irmãos. Não sei se vocês entenderam. Quando Jesus como homem for para o Pai, isso facilita tudo para nós. E nós vamos fazer obras maiores, porque Jesus está com o Pai e vai interceder por nós. Se me pedirdes, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Portanto, irmãos, a partir de agora, tudo quanto pedimos em nome de Jesus, em nome desse homem Jesus que Deus glorificou, irmãos, tudo será feito para a glória do Pai. Versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha como é importante a gente guardar a palavra. Amar o Senhor é guardar a sua palavra e fazer de acordo com a palavra que nos falou, a palavra profética. Aí o versículo 16, já li, né? Então vamos pular. Ó Senhor Jesus, vamos lá para 20 de novo, versículo 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, que maravilha que é isso! Eu estou no Pai, o Filho está no Pai, e nós estamos no Filho, e Jesus está em nós. Que maravilha! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso, irmãos, o que cabe a nós fazermos hoje aqui na terra é amar o Senhor. E quem ama o Senhor, guarda a sua palavra, guarda os seus mandamentos. Quem ama o Senhor, pratica a sua palavra, pratica a palavra que Ele tem falado conosco. E aquele que guarda, né, ama o Senhor. E quem ama o Senhor será amado pelo Pai. E o próprio Senhor também o amará, e Ele se manifestará a esse. Irmãos, graças ao Senhor, daqui para frente, irmãos, o segredo é amar o Senhor e guardar a sua palavra, tá? E versículo 23. Versículo 23 é na prática o segredo para nós hoje já começarmos a sermos recebidos por Deus, já a partir de hoje, tá? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, se alguém ama Jesus, se alguém ama Jesus, deve guardar a palavra de Jesus, não é isso? E quem ama Jesus e guarda a palavra, o Pai o amará. E quando o Pai o ama, o Pai e o Filho
Deus virá para ele e fará morada nele. Irmãos, esse fazer morada é a mútua habitação. Pai no Filho habitando em nós e nós habitando no Pai e no Filho. Essa é a mútua habitação que eu quero falar amanhã, tá? Então hoje, irmãos, o segredo, eu tenho ruminado muito esse versículo, eu tenho orado muito ao Senhor nesse versículo. Irmãos, o segredo é a gente andar amando o Senhor, e amar o Senhor é guardar a sua palavra, e guardar o Senhor, guardar a sua palavra, o Pai nos ama, e quando o Pai nos ama, o Pai e o Filho, o Pai e Jesus virão até a quem ama, quem guarda, e farão em nós a morada. Essa mútua habitação de Deus com os homens já começa no nosso dia a dia. Eu não sei se você está me entendendo. O dia a dia não é esperar naquele dia. Hoje mesmo essa realidade começa a se concretizar. Se nós amamos ao Senhor, guardamos a sua palavra, o Pai nos ama e o Pai e o Filho vêm até nós e faz a sua morada em nós. Senhor Jesus, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos paz, a minha paz vos dou, não vou-lo dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o princípio do mundo e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Essas palavras são muito elevadas. Precisa de que o Espírito revele a você. Aqui não é nenhuma explicação de João, não é nenhuma explicação de outro apóstolo. Aqui são as próprias palavras do Senhor Jesus. E essas palavras do Senhor Jesus estão num nível muito alto, a nossa mente não consegue alcançar. Mas, irmãos, o Espírito Santo é capaz de nos revelar e de nos mostrar qual é o ponto mais elevado do plano de Deus. Então hoje Jesus, ele já se tornou o Espírito da realidade, ele já se tornou o Espírito da verdade, o Espírito que dá vida. E hoje, irmãos, ele já nos levou ao Pai. Mas esse processo de nos levar ao Pai ainda vai durar até a volta do Senhor. Então hoje estamos passando por um processo de santificação. Deus é santo, não é? Deus, ninguém que não seja santo pode ver a Deus, pode não? Sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Abra a sua Bíblia, leia para mim. Hebreus 12, versículo 14. Acharam? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antes de falar em santificação,
nós temos que ter paz entre nós. Não adianta você falar, eu estou buscando santificação, eu estou buscando espiritualidade, eu estou buscando crescimento de vida. Irmão, se você não tem paz com todos, o Senhor nem vai conversar com você sobre santificação. Então, primeiro, irmãos, nós vamos ter paz com todos. Limpe do seu coração qualquer inimizade. Limpe do seu coração qualquer rancor, qualquer amargura. A raiz de amargura, irmãos, nós temos que limpar essa noite. Amém. Se nós ainda temos alguma coisa contra alguém, peça perdão ou perdoe. Vamos liberar o nosso perdão essa noite. Amém. Não é isso? Para que nós possamos ter paz com todos. E depois de ter paz com todos, nós precisamos buscar a santificação. Por quê? Porque já que o nosso destino é de ser recebido pelo Pai, se naquele dia, no Santo dos Santos, se o sumo sacerdote abrir o véu e não levar o sangue para aspergir sobre o propiciatório, e antes levar um punhado de incenso para levantar uma fumaça, para que os querubins não fulminem o sumo sacerdote, irmão, se você que não é santo for levado até Deus Pai que é santo, você será fulminado. É ou não é? De um lado é uma boa nova que nós vamos ser recebidos pelo Pai Santo, mas por outro lado, se eu tiver elementos não santos, eu vou ser fulminado. É ou não é? Por isso eu preciso buscar a santificação. E a santificação não é só fazer tudo certinho, não pecar, fazer coisas certinho, irmão. Isso é o conceito errado, conceito conceito moral e ético. Porque conceito com Deus não é conceito moral e ético. Deus é o único que é santo. Para você ser santo, você precisa ter muitos elementos de Deus. É ou não é? Então, quanto mais você na dieta santa recebe a palavra de Deus, você recebe elementos santos de Deus, mais santo você se torna. Então, esse é o processo da santificação na vida da igreja. E o Senhor hoje na vida da igreja nos está dando dieta santa, está nos santificando por meio de um processo metabólico de transformação por meio da comida, e por causa da comida que ingerimos. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar a santificação. E depois da santificação vem um processo de glorificação, e a glorificação é sermos inseridos em Deus. Esse é a nova definição que eu estou dando. A glorificação é sermos inseridos em Deus. Eu vou confirmar essa palavra amanhã. Pode ser? Amém. Deixar para amanhã. Hoje acho que já tem muita revelação, muita verdade, muita coisa maravilhosa. Irmãos, eu acho que dá para vocês ruminarem essa noite. Amém. Vamos orar diante do Senhor. Senhor, o teu plano da salvação não é uma coisa superficial, é uma coisa muito elevada para nós. Que o Senhor possa revelar a cada um, e nós aqui, irmãos, cada vez mais buscar ter paz com todos, e nós ajudamos a todos nesse processo de santificação, para que todos naquele dia, irmãos, possam já no milênio, não precisa esperar na Nova Jerusalém, na Novo Céu, Nova Terra, Nova Jerusalém, já no milênio, já estejamos prontos para sermos inseridos no Deus Pai. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor abençoe vocês.